e um disco escuro. No centro do disco claro há uma linha mais escura. É a linha Z, ou disco Z. No centro do disco claro, do disco escuro, uma linha mais clara, um disco mais claro. Este disco escuro é o disco A. Esse disco claro é o disco I. Esta linha é a linha Z, esta linha é a linha H. Vamos ver numa outra representação, tentando dar sempre a ideia tridimensional. Vejam ali uma fibra. Essa fibra com o conjunto das miofibrilas. Comparem com aquele aspecto do primeiro corte histológico que eu mostrei a vocês. Cada ponto desses corresponde a uma miofibrila. E aqui conseguimos a projeção tridimensional de uma dessas miofibrilas. Notem aqui a miofibrila e podem ver aquilo que eu já descrevi. A alternância de um disco claro com uma linha escura no centro, com um disco escuro. Outro disco claro com a linha escura no centro, outro disco escuro, outro disco claro. E cortada esta miofibrila transversalmente, vocês podem perceber que dessa miofibrila se projetam os miofilamentos. E esses miofilamentos, há um miofilamento mais espesso de miosina e um mais delgado de actina. Eu acho que o próximo slide pode melhor dar a ideia disso. Vejam um conjunto de feixe de fibras musculares, aqui uma fibra isolada, aqui uma miofibrila. Notem as porções claras e escuras. E notem que essa porção clara tem sempre aquela linha Z no centro. O espaço correspondente ao intervalo entre duas linhas Z é extremamente importante porque constitui a unidade histofisiológica da fibra esquelética, ou sarcômero. Então, o sarcômero é o conjunto, ou é o espaço compreendido entre duas linhas Z, e como podem ver, é formado por meio disco claro, um disco escuro e outro meio disco claro. E este sarcômero é extremamente importante porque na contração muscular o que vai ocorrer é o encurtamento desse sarcômero. A contração do músculo em conjunto vai resultar do encurtamento simultâneo de todos esses sarcômeros. E o resultado vai ser a redução de tamanho dessa fibra. E disso vai resultar, então, a contração muscular. Vamos tentar analisar a que corresponde este sarcômero. Vejam, ele aqui foi ampliado. Aqui está a linha Z, o meio disco claro, o disco escuro, o outro meio disco claro e a linha Z. Notem que a eles correspondem uma organização de moléculas de actina e de miosina. Esta molécula mais espessa que vem aqui é a miosina e esta é a molécula de actina. Entre a molécula de actina e de miosina existem tipos especiais de pontes de ligação e a contração muscular vai resultar do deslizamento das duas moléculas. Esta molécula vai correr, esse miofilamento vai correr por entre o filamento de miosina. E o resultado vai ser a tração dessas linhas Z que se aproximam. Então, na contração, o que vai ocorrer é este deslizamento e o encurtamento das duas linhas. Vamos ver aqui um aspecto que é indispensável à contração. O músculo esquelético só se contrai sob estímulo do sistema nervoso voluntário. Você contrai o seu músculo porque mandou um impulso nervoso para as fibras musculares. E cada fibra muscular recebe a terminação de uma fibra nervosa. E a terminação dessa fibra nervosa, que aqui vocês podem ver
melhor, no próximo slide vão ver melhor, corresponde a uma estrutura que se chama a placa motora. Isso que vocês veem aqui é uma fibra muscular. Ela vem e se termina numa estrutura, como se fosse uma expansão sobre a fibra muscular. E é nessa expansão que corresponde a uma sinapse neuromuscular que vai se dar a transmissão do impulso nervoso, então vai desencadear uma modificação de superfície nessa célula, da qual vai resultar a contração. O esquema que vai ser visto mostra exatamente a disposição ultraestrutural de uma dessas sinapses que corresponde à chamada placa motora. Vejam, isto aqui é a terminação do nervo motor. Nessa terminação existe uma condensação de mitocôndrias, podem ver ali, e pequenas vesículas onde está situado o mediador químico que vai ser liberado no momento da contração. No momento da contração, o impulso nervoso que caminhou por esta fibra vai provocar a liberação do mediador. Esse mediador vai atuar sobre a membrana desta fibra muscular e vai fazer com que se desencadeie uma série de fenômenos, dos quais vai resultar a contração da fibra. Ainda relacionado com fibras musculares, aqui com uma função completamente diferente, porque é uma função sensorial, ligada à transmissão de impulso oriundo das fibras musculares. Vocês veem essas estruturas. Aqui estão vendo um corte transversal, vem várias fibras esqueléticas, cada uma dessas estruturas é uma fibra esquelética, o tecido conjuntivo que as envolve, lá estão o núcleo das fibras esqueléticas, e vejam aqui e aqui dois conjuntos nos quais se vê fibras nitidamente diferentes dessas. Também são fibras musculares, mas muito menores, com a organização diferente e relacionadas com a recepção de estímulos que vão ser transmitidos ao sistema nervoso central. Isso aqui se chama um fuso neuromuscular, que aqui está visto em maior aumento. Aqui estão as fibras esqueléticas comuns, aqui está a cápsula conjuntiva e ali no interior as fibras musculares modificadas que recebem informações para transmiti-las ao sistema nervoso central. Vamos passar agora a ver alguns aspectos de outro tipo de fibra muscular, que é a chamada fibra muscular cardíaca. No slide que se segue, vocês podem ver o aspecto músculo cardíaco. Notem, lá estão cortadas as fibras musculares. Isso é um corte histológico de miocárdio, corado pela hematoxina e eosina, e o miocárdio é constituído por fibras